quero ler com os irmãos, compartilhar nessa noite um versículo que está em Provérbios, capítulo 4, Provérbios 4 e o verso 23. Aleluia. Provérbios capítulo 4, o verso 23 diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Quero orar com você, feche os teus olhos. Papai, eu quero colocar esse tempo na tua presença, esse tempo da palavra, esse tempo, Senhor, onde nós ouvimos aquilo que o Senhor quer nos dizer, que o Senhor quer nos falar. E eu clamo ao Senhor nessa noite, que edifique os nossos corações, que lance luz sobre toda treva no nosso interior. Nós cantamos já aqui hoje nessa noite que o Senhor é luz, que o Senhor brilha e reina. Então, Deus, não é de outra forma que nós continuamos nesse momento da palavra. É, Senhor, desejando que essa luz venha e reine, e brilhe, e lance fora toda treva no nosso oculto, no nosso interior, trazendo a revelação do Teu Espírito sobre a nossa vida. Pai, que a palavra venha nos atingir, Senhor, como uma espada bem afiada de 2 gumes, que vai ao ponto de dividir juntas e medulas a alma do Espírito, fazendo separação e trazendo as intenções mais ocultas do coração dos Teus filhos nessa noite. Que nós, Senhor, a Tua igreja, possamos receber essa porção como flecha, Pai, que queima no nosso interior, como flechas que são lançadas com pontas de fogo, Senhor, atingindo o âmago da nossa alma. Queima, Jesus, queima, Senhor, queima, Senhor. A Ti nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Exaltamos o Teu nome nessa noite, Pai, porque o tempo da palavra também é um tempo, Senhor, de reverenciar o Senhor. É um tempo de refletir, Senhor. É um tempo de ter com o Senhor em temor, Pai. Então, Deus, também nesse momento, sim, é um momento de adorar o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A Bíblia traz um conselho de muita sabedoria nesse versículo. Diz que, sobretudo o que se deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração. E eu quero refletir um pouco sobre esse conselho, né? Que conselho é esse que nos diz, olha, sobretudo, sobre qualquer coisa o que se deve guardar, qualquer coisa que uma pessoa poderia proteger e guardar, guarda o teu coração. Que conselho de sabedoria é esse? O escritor de Provérbios está deixando para nós. Qual é a riqueza desse texto? Né? Guardar o coração, proteger o coração. E o texto diz o motivo. Diz que nós devemos proteger e nos importar em protegê-lo, porque dele sai, dele flui, dele procede as fontes de vida. E eu quero falar um pouquinho sobre essa fonte de vida guardada no coração. E de que coração é esse que Provérbios está falando? Qual é essa fonte de vida que ele instrui-nos a proteger? Como se nós devêssemos levantar e erguer muros de proteção, como se nós devêssemos abraçar um esconderijo, fazer desse lugar de fonte um lugar de abrigo, para que essa fonte não se contamine. Porque ele diz que dessa fonte do coração procede a vida. O escritor, ele está se referindo aqui, não ao coração, o órgão humano, né, o órgão do nosso corpo. O escritor está se referindo aqui ao âmago do nosso ser. O escritor está se referindo aqui ao nosso ser interior. O escritor está se referindo à alma humana, a um conjunto que envolve a nossa mente, a nossa psique, que envolve as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas vontades. O escritor está se referindo que esse lugar da alma, esse lugar interior da alma de um homem e de uma mulher, de um ser humano, de uma pessoa, é um lugar que requer proteção, porque dele emerge, procede fonte de vida.
Nós sabemos que o coração físico, o coração, órgão humano, ele é responsável para bombear o sangue para todo o corpo, né? Através da artéria principal, da aorta, o coração ele manda o sangue oxigenado para todo o restante do corpo, por todas as ramificações. E embora o escritor aqui de Provérbios não está usando essa palavra como coração físico, mas nós podemos fazer um paralelo desse texto com a função do nosso órgão físico. Porque da mesma forma, semelhantemente, o coração ele bombeia o sangue, esparramando por todas as artérias e levando a vida, porque a vida está no sangue, a Bíblia diz. Da mesma forma que ele leva a vida por todo o corpo, o âmago da nossa alma também leva a vida para todo o corpo. O âmago do nosso ser, a nossa alma, juntamente num conjunto de pensamentos, de emoções, de sentimentos e de vontades, esse complexo humano chamado alma, o ser interior, ele leva a vida para todo o corpo. Agora, o curioso é que o coração, o órgão humano de uma pessoa, se ele tiver um sangue sendo produzido na sua medula, um sangue contaminado, até mesmo um sangue cancerígeno, dependendo do problema que a pessoa tiver, o sangue vai correr do mesmo jeito por todo o corpo. E em vez de liberar vida, em alguns casos vai liberar morte. Porque o sangue de todo jeito vai fazer um processo, vir para o coração vai distribuir esse sangue e vai ramificar e vai esparramar o sangue por todo o corpo. Então, se o sangue estiver ruim, se o sangue estiver contaminado, de repente não é a vida que o sangue está gerando, se ele estiver doente, vai ser a morte que ele está gerando. Não é diferente na nossa alma, não é diferente no nosso interior. Se nós estivermos produzindo na nossa alma vida, se nós estivermos produzindo uma vida saudável, todo o nosso corpo vai ser reflexo daquilo que está sendo produzido. E esse ser interior, a nossa mente, em conjunto com os nossos sentimentos, com as nossas vontades, vai também mandar para todo o corpo sinais de vida. Agora, uma alma doente, um conjunto de pensamentos, de sentimentos contaminados, então ele também vai provocar o contrário. E também ele vai esparramar morte, atingindo todo o meu funcionamento, podendo alcançar a minha psique e podendo alcançar todo o meu corpo físico. Então eu preciso entender esse texto de Provérbios 4, verso 23, como algo de muita sabedoria que o escritor nos ensina. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem fonte de vida. E nessa noite eu quero falar sobre isso com a igreja, sobre tudo o que você deve guardar. Entenda a necessidade única, a necessidade espetacular, esplêndida de guardar o teu coração, porque aqui está uma fonte de vida, na sua alma, nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, está uma fonte de vida que pode exalar vida. Agora, se nós não guardamos, pode exalar morte. Se nós não guardamos, pode transmitir doença. Então, o texto, né, na íntegra, a palavra coração de Provérbios 4, 23, ela quer dizer ser interior, mente, inteligência, parte interior, a alma do homem, a razão, o lugar das emoções, das paixões e das nossas vontades. Isso é o que quer dizer a palavra coração. E a instrução é guardar. Guardar de uma maneira como literalmente a palavra guardar significa. Vigiar dos perigos, cuidar, levantar proteção, proteger esse mecanismo do ser interior. Essa é uma responsabilidade sua. Essa é uma responsabilidade minha. Essa é uma responsabilidade que cada um de nós temos. E o texto vem com um versículo chave de sabedoria. Sobre tudo o que se deve guardar, protege o teu coração. Sobre tudo que você poderia mais guardar, guarda esse sistema interior, guarda o seu eu interior, porque dele procede fonte de vida.
Então esse convite é um convite a guardar a minha psique, formada dos meus pensamentos, em lugares diferentes do nosso cérebro. São as nossas informações, dos nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Quando a gente fala de sentimentos, a gente sempre aponta para o coração, mas a gente sabe que o responsável também é o cérebro. Também as nossas emoções, que vão dirigir todas as nossas vontades, consequentemente as nossas escolhas vão ser pautadas por aquilo que esse sistema emocional vai fluir em nós. Por isso ele diz, guarda sobretudo, porque se você entender que é fonte de vida, se você entender a essência do que eu estou dizendo aqui, é o que Deus, é o que eu sinto Deus escrever por meio de Provérbios, se nós entendêssemos a riqueza desse versículo, nós fluiríamos vida. Vida, vida. Pastora, mas do que nós devemos guardar? Do que nós devemos guardar o nosso coração? Gente, a Bíblia fala de tantas coisas que nós devemos guardar o coração. Mas é claro que eu busquei uma direção no Senhor para falar de algumas coisas, especialmente hoje. Mas se nós fôssemos olhar num contexto bíblico, de muitas coisas o Senhor nos ensina a guardar, a proteger o nosso coração. Mas hoje eu quero abordar 3 coisas que me chamaram a atenção, que encheram o meu coração para essa noite, para compartilhar com a igreja. E a primeira delas, devemos guardar o nosso coração da maldade e da maledicência. Eu vou ler 1 Pedro 1, o verso 1 e 2. Se você for rápido, abra sua Bíblia, se não me ouça atentamente. 1 Pedro 1 e 2. Diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Pedro diz assim, olha, despoja, tira, arranca de você toda maldade e todo dolo. Aqui nós podíamos entender as palavras maldade e malícia. Se nós percebermos bem, várias palavras diferentes nos textos originais foram traduzidos para o português como maldade e malícia. Se você pegar as palavras que no Antigo Testamento, no português, estão escritas como malícia, e você for ver os originais, em várias se diferem dos Pedro. Esse termo original que é escrito kakia, K-A-Q-I-A, essa palavra original, ela vem de uma maldade específica. E esse dolo vem de um engano específico. E quando a gente fala de maldade, a gente podia pontuar 2 coisas específicas. A maldade de coisa ruim, de uma natureza ruim. E a malícia como algo que vem de uma natureza maliciosa pela ação que você pode ligar à imoralidade ou ao engano. Por isso que o texto usou as palavras dolo e maldade. Mas também são as mesmas malícia e maldade traduzidas em outros lugares. De que maldade é essa que Pedro está falando? Gente, nós sabemos que a velha natureza, ela é essencialmente ruim. A essência da velha natureza é ruim. Diferenciamos o nível de ruindade de um para o outro. Mas como assim, pastora? Sim, porque tem a ver com herança, tem a ver com código genético espiritual, com DNA espiritual, né? E nós não podemos entrar aqui no culto em herança, mas se você tem curiosidade, mais um motivo para você fazer o seminário de julho. A maldade, ela pode vir diferente de uma pessoa para outra, devido à sua herança, devido àquilo que cada família e cada DNA carrega.
Mas, em suma, todos nós temos uma essência ruim. Por quê? A contaminação pelo primeiro pecado aflorou a todos. E ninguém mais ficou bonzinho. Não tem mais um ser humano que nasce bonzinho. Ele até quando é bebê, quando é pequeno, não expressa nenhum nível de maldade. Mas cada vez mais cedo, as crianças têm expressado o nível de maldade mais precocemente. Nós podemos observar que a expressão da maldade do coração, ela tem reduzido a faixa etária. Cada vez mais novos, as crianças às vezes estão procedendo de uma maneira maligna, expressando maldade mesmo do coração. Então, a nova natureza, que é conquistada em Cristo Jesus, agora nos coloca a responsabilidade de um novo posicionamento em relação àquilo que Jesus construiu, em relação àquilo que Jesus edificou. Por isso, Provérbios, mesmo antes de Jesus, já profetizava e já deixava o conselho: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. Pastora, mas em Cristo eu preciso continuar guardando o meu coração? Sim, porque Ele conquistou uma obra genuína, 100% alcançada na cruz do Calvário. Mas me posicionar nessa obra, me posicionar naquilo que já foi conquistado, agora sim se tornou uma responsabilidade minha. Então eu preciso saber que a velha natureza, ela quer operar, ela quer juntamente a malícia e a maldade coladas, juntas, ligadas uma na outra. Ela vai rodear incansavelmente o teu coração, ela vai rodear incansavelmente o teu ser interior, a tua alma, para querer operar. Por quê? A velha natureza deveria estar crucificada. Nós só vamos ser despojados quando formos despojados do corpo dessa carne. Enquanto nós estivermos nessa carne, ela está ali. E o que ela tem que ficar é inoperante. Ela tem que ficar inoperante, sem condições de ação, pelo sangue de Jesus, que me fez uma nova criatura. E agora essa recriação, por meio do Espírito Santo que me recriou, vai agora agir a maneira de Cristo Jesus na minha vida. Então eu me despojo das coisas que são da velha natureza. Agora eu preciso saber que ela está lá, que essa natureza má, que essa natureza ruim, que essa natureza maliciosa está lá, e que a malícia e a maldade estão de mão dadas, rodeando o âmago do meu ser, querendo uma chance, querendo um lugar, querendo uma brecha, querendo uma oportunidade de entrar e agir, e fazer da gente um fantoche. Então, essa natureza, Pedro diz, despoja. A maldade despoja. E esse é um lugar de responsabilidade que eu e você precisamos cuidar e vigiar o nosso coração. O texto diz, se despojar do quê? Pedro diz, aquele que é mau é aquele que injuria, né? Aquele que tem o prazer na injúria. Gente, sem Jesus, a gente escutava uns provérbios que agora a gente gostaria de não escutar mais, né? Escutava uns ditados, por exemplo assim, alguém ia se referir para uma pessoa, sobre uma pessoa má, dizia assim, aquele tem sangue ruim. Não era assim, mais ou menos? A gente ainda escuta, às vezes, não queríamos mais escutar isso, né? Mas a gente escuta assim, não, o fulano tem sangue ruim. O problema é que às vezes a gente escuta falar dos outros, mas às vezes tem alguém falando da gente, né? Fulano tem o sangue ruim. O que era essa expressão? O que essa expressão sangue ruim, uma pessoa de ruim coração, queria dizer? É justamente isso. Algumas dicas nós podemos ter para observar e para analisar e para se autoanalisar se essa maldade ainda nos ataca, ou se essa maldade ainda quer aflorar e tragar o nosso coração. Por exemplo, aquele que injuria, uma pessoa ruim de coração, ela às vezes carregava na velha natureza um sintoma bem conhecido do sentimento, por exemplo, de vingança. O sentimento aflorado de vingança é algo que acompanhava alguém que tinha esse aflorar de uma natureza ruim, maldosa. Então, se eu sou ferido, ou se quando eu era ferido, automaticamente eu queria dar o troco em dobro. Ah, pastora, mas isso era só lá na nossa velha criatura. Isso agora em Jesus não tem mais. Ou eu gostaria, gente.
É meu sonho que não tivesse. Mas às vezes nós nos pegamos em alguns lugares do interior. E quando você vê o pensamento de vingança, a hora que o punhal chega, ou que uma cutucada chega, ou que uma traição chega, quando você pensa que não, vem um pensamento de vingança lançando em dobro aquilo que me fizeram. Às vezes no aconselhamento, e a gente quando fala de aconselhamento, a gente fala de crente, porque a gente não trabalha lá com ninguém que não está em Cristo Jesus, nosso ministério é só com a igreja. Então toda a vida que eu falar aconselhamento, gente, é só com gente crente. As histórias só com os crentes, não é com ninguém que não tem Jesus como Senhor. E às vezes nos aconselhamentos, a gente vê assim que aparentemente está tudo na calmaria. Está tudo brando, né? Não tem mar revolto, mas você começa a mexer numa situação, daqui a pouco exala, e a pessoa deixa escapar, ou libera do seu interior aquele sentimento de vingança, né? Então tem pessoas que tinham isso mais aflorado. Por que eu estou falando nisso? Porque é uma ótima chance para você se analisar. E para você mapear o seu coração do que você precisa guardar. Porque nós vamos ter situações mais afloradas, diferentemente um dos outros. As áreas de maior destaque e de problemas de uns vão ser diferentes do outro. Então, o que eu estou destacando era para te dar dicas, para você entender como a maldade funciona no seu interior. Essa pessoa vingativa, o sentimento de vingança à flor da pele, ela vem de um nível dessa maldade do coração. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Se alguém lhe ofendesse, ou se alguém lhe ofende hoje, seja sincero com você mesmo, porque ninguém vai pedir para você levantar a mão e nem para você vir aqui na frente, pelo menos agora. Seja sincero com você mesmo. Qual é o seu coração? O que ele libera? Deus te abençoe. E eu choro. Eu sofro o dano. Eu vou para o altar. Mas eu não desejo mal. Ou quando alguém me ofende, dependendo da ofensa, o que o meu coração deseja é que realmente eu veja a pessoa pagando. Olha um teste para você fazer. Não, pastora, eu não sou assim. Eu sou bonzinho, eu sou boazinha. Eu não desejo mal para ninguém. Então vamos fazer um teste. Quando você vê aquele que te feriu, que te roubou, que te injuriou, que te amaldiçoou, que te traiu, qualquer uma ofensa. Quando você vê o juízo chegar sobre ele, ou o dia mau chegar sobre ele, o que você pensa? Bem feito? Está colhendo. Só colheita. Você tem um prazer satisfatório naquilo que você está vendo? Ou você chora? Ou você lamenta? Ou você diz, puxa, essa pessoa já me fez mal, mas eu não queria que ela passasse o que ela está passando. O que é? Sabe por que, gente, esse exame? Quando ele diz sobre tudo o que deve guardar, guarda o coração. Só que tem que ser... é muito real da nossa parte. Sabe, são momentos que a gente precisa rasgar o nosso coração e falar com Deus aquilo que está aqui, porque senão eu não vou guardar. Se eu não souber o que permeia a minha alma, o que circula, o que ronda a minha alma, eu não terei condição de ser uma boa guardiã ou um bom guardião. Eu não terei condições de clamar o sangue de Jesus, repreendendo e sujeitando a maldade que vem querer me pegar. Só que isso vai comprometer a minha fonte de vida, porque ele diz, sobretudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a fonte de vida. E para que ele libere vida sobre o corpo, para que ele jorre vida sobre as nossas emoções, para que ele jorre vida sobre o nosso corpo físico, precisa ser uma fonte limpa. Como está o seu coração? Quando você olha alguém que te ofendeu, você fica feliz e sente prazer em ver o dia da derrota dele, em ver o dia da derrota dela, em ver o dia que a circunstância da vida está lhe dando a paga de tudo que fez? Ou você lamenta e pranteia? Gente, tem pessoas que podem identificar esse lado ruim, mal, às vezes aflorado assim.
Eu não me identifico aqui nesse ponto, porque eu era sempre o contrário disso que eu vou falar. Mas conversando com muitas pessoas, e até na minha época de criança, tinha uns negócios esquisitos, que tinha aqueles, eu não sei se alguém aqui vai se identificar, ou se você conhece alguém assim, mas tinha aqueles que sempre torcia pelo lado mal. Então estava lá, né, os super-heróis, quando a gente assistia lá sem Jesus, né, que agora a gente não assiste mais, né, mas quando a gente assistia, tinha o lado bom e o lado mal. Aí tem um povo que parece que tinha já uma natureza tão ruim, umas crianças assim com a pitada a mais de maldade, que ele torcia para o lado ruim. Às vezes eu ia assistir algumas coisas e falava, gente, como é que pode alguém torcer para a amante ficar com o marido? Como é que pode alguém para torcer para o lado mal ganhar a guerra, ganhar a vitória? Como é que pode alguém torcer para o lado que é contrário? Parece que algo já tinha uma pitada a mais de maldade. Então, quando você vai olhar, tem sim diferença entre coração e corações. E nós precisamos nos examinar, porque mentir para nós mesmos não vai nos ajudar em cura. Negar aquilo que é óbvio no nosso interior não nos gera processo de restauração. Negar aquilo que é evidente diante aos nossos olhos não vai adiantar. Mas o que vai adiantar é começar admitindo e dizendo, Senhor, arranca isso, porque a maldade precisa ficar inoperante na minha vida. Ela não pode ser acessada pelo meu inimigo, porque eu vou proteger a fonte de vida do meu interior. A maldade, ela julga com malícia as pessoas ou as situações. Como o ser humano tem facilidade de julgar de maneira maliciosa fatos e pessoas, né? Colocando a malícia de uma forma às vezes até terrível do velho homem. Como essa velha natureza tem uma facilidade às vezes de acusar, de ser aquele que sentencia, aquele que mesmo julga e até que quer executar o juízo, executar a sentença sobre pessoas e situações, porque essa velha natureza, ela tem uma facilidade grande de uma acusação, de uma maldade que julga. E nós precisamos olhar para isso. Como é que é esse nosso senso de justiça? Você vai ver quando a maldade é algo que nos acompanha por um sinal simples e fácil de observar. Quando o juiz é para o outro, ele vai ser duramente severo. E a gente quer castigar o outro, a gente quer punir o outro, a gente quer fazer valer as leis para os outros. Mas se for para mim, aí eu preciso ponderar. Aí eu vou pedir a misericórdia. Então a gente vai ver um lado mau no ser humano, no interior, quando a gente olha e fala assim, opa, para lá, espera aí. Será que eu estou sendo maldoso demais? Será que eu estou exercendo juízo, sentenciando e até executando a sentença com maldade sobre as pessoas? Mas quando eu olho para mim, eu peço misericórdia. A malícia interior, ela acaba sendo transferida para o outro. Essa maldade maliciosa acaba sendo transferida para o outro. Por quê? Aquilo que eu carrego dentro de mim não fui liberto. Aquilo que eu carrego dentro de mim e ainda não deixei o sangue de Jesus tornar inoperante pelo um posicionamento novo que é necessário, eu vou geralmente aplicar no outro. Então um coração malicioso, um coração maldoso, ele vai acabar transferindo para outra pessoa aquela maldade que é em si. Então como que vai ser? O mal aparente, o sintoma expresso na vida da pessoa, ele vai olhar e vai ver e vai julgar uma situação e vai achar que todo mundo julga daquele jeito porque é o jeito que ele entende. Então ele olha para uma situação com malícia. Por exemplo, se falando da malícia sexual, como a gente vê os homens às vezes errarem nisso? Eles olham para uma mulher, ou olham para um outro homem, ou acusam e julgam uma situação entre um homem e uma mulher, segundo a malícia que está no seu coração. E aquela situação às vezes não tem nada a ver com o caso, com a íntegra do que está acontecendo, com as pessoas que estão envolvidas, mas ele olha com um olhar malicioso, ele olha com um olhar dessa maldade maliciosa e julga a situação conforme aquilo que está nele.
Às vezes uma maldade, não só na área sexual, mas às vezes quando somos maldosos com pessoas, em uma situação onde nós entramos no conflito, a primeira coisa que pensamos é que o outro também vai pensar daquele jeito, porque na verdade eu transfiro para o outro aquilo que está dentro de mim. Essa é a verdade. Às vezes eu preciso olhar para mim, olhar a mim, esse nível de maldade e de malícia. E às vezes o antídoto precisa ser aplicado primeiramente em mim. Às vezes eu olho e acho o mundo maldoso, acho os vizinhos maldosos, acho os irmãos maliciosos, acho meus colegas do trabalho ruim, de dura serviço, de duro coração. Mas às vezes eu estou transferindo para eles aquilo que está aqui na verdade. E eu preciso aplicar o antídoto primeiro em mim. Não que às vezes os outros não são, não que às vezes os outros não estão realmente se comportando com algum tipo, nível de maldade ou de malícia, mas às vezes eu preciso olhar para mim e aplicar o antídoto primeiro em mim. A maldade não vai parar por aí. A maldade vai acabar refletindo e sendo expressa pelas nossas palavras. As palavras vão expressar a maldade. Gente, a maledicência no falar é fruto de um coração cheio de maldade. Não se engane. Talvez você diz, poxa, eu vim para o culto de domingo, ouvi uma palavra de renovo e de refrigério, estou vendo a igreja toda séria, mas eu não fico muito preocupada, porque eu nem ouço amém, glória a Deus, minhas mensagens mesmo, e eu nem insisto mais nisso, que nunca tem. Mas não é isso, eu vejo a igreja séria, todo mundo sério. Talvez você pense assim, meu Deus, eu vim escutar sobre eu ter um coração ruim, maldoso, mas deixa eu te dizer, o que eu estou te ensinando é vida, porque essa mensagem diz que se você aprender, guardar, sobretudo o seu coração, você vai aprender a proteger fonte de vida. Essa vida vai jorrar para todos os ambientes onde você está, para dentro e fora do teu ser, se nós entendermos e aprendermos isso. Se nós temos uma boca maledicente, não se engane, queridos. Deixa eu te dizer que vem a luz sobre nossas trevas nessa noite. Se você tem uma boca maledicente, se você em qualquer momento que a árvore balança, sabe aquele ventinho que vem, dá uma chacoalhadinha na árvore, balança, você libera palavras de maldição, você maldiz a esposa, você maldiz os filhos, você maldiz o marido, você maldiz seus colegas. Se você libera palavras de maledicência, não se engane, é porque a maldade está dentro do coração, porque nós ainda precisamos lutar para tornar inoperante essa maldade, essa malícia, e dizer, te aquieta, porque você, velha natureza, não tem mais chance na minha vida. Olha o que diz Mateus 12, se você pode, abra, Mateus 12, eu vou ler do 34 ao 37. Palavras que destilam maldade é uma evidência irrefutável de que esse sentimento pecaminoso ainda está operando em nós. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau tira do mau tesouro coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Se a nossa boca libera palavras de maledicência, é disso que está cheio o nosso coração. Ah, pastora, mas foi na hora do nervoso. Você pode pensar aí no seu lugar, em si mesmo, mas quem nunca, né, pastora? Quem nunca? Deixa eu te dizer, esse não é o nosso padrão. Nós não vamos olhar assim para quem faz isso constantemente e dizer, olha, eu estou melhor do que o fulano. Porque na hora que o negócio aperta para o nosso lado, a gente quer procurar uma referência que é pior do que a gente. A gente quer procurar alguém que fala mais palavrão, que fala mais maldade, que destila mais veneno do que a gente, para a gente se achar um pouco bonzinho. Não, esse não é o padrão é Jesus.
O padrão é um padrão superior. O padrão que nós somos convidados é um padrão superior, eleito, sem mancha, sem mácula. E Ele mesmo é aquele que enviou o teu Espírito para nos capacitar a isso. Então é possível sim, é possível nele, no sangue dele, na obra alcançada, mediante um novo posicionamento de fé e de crer naquilo que foi consumado na cruz. Ele diz, olha, raça de víboras. Foi assim que ele comparou. Por quê? Por que ele comparou a víboras? Porque geralmente as palavras maldizentes em outros textos da palavra são comparados com cobras, com víboras. Toda vez que você vê víboras na Bíblia, você vai ver um contexto de maldade sendo exalado, que às vezes concebido no coração, nos pensamentos, desce aos nossos sentimentos e depois aflora nas nossas emoções e vai tocar as nossas atitudes, manipulando as nossas vontades e colocando os projetos e planos de Deus na nossa vida a perder. O que você tem tirado do seu interior? Tem um bom tesouro e você tem tirado coisas boas? Quando você é injuriado, você não injuria, porque foi assim que Jesus fez. Sendo injuriado, Ele não injuriava. Quando você é balançado, quando uma situação mexe com você, você libera a palavra de bênção? Ou na pior das hipóteses, fica calado? Ou você deixa a maldade operar naquela hora e sai uma palavra atrás da outra, liberando maldade, liberando morte, minando pessoas, minando corações, minando relacionamentos, minando ministério, minando filhos, minando projetos, minando propósitos. O que tem saído, o que tem exalado da essência? O seu coração tem sido esse bom tesouro, que tem carregado essa natureza de Cristo, da nova criatura, que tem carregado essa essência dele, que na hora que ele foi rejeitado, ele não rejeitava, que na hora que ele foi rejeitado, humilhado, que na hora que ele foi traído, ele não desejava vingança. Antes ele olhava para Judas e dizia, meu amigo, ah, pastora, só pode que Jesus estava sendo falso, porque não é possível. Sabendo quem o tinha traído e vendido e tudo que ele ia passar, ele chamar de amigo? Não, Jesus estava colocando uma capa. Ah, eu posso te garantir que não. Eu posso te garantir que era cura exalando pelos poros dele. Eu posso te garantir que era cura, era vida exalando de um coração, de uma alma, de uma mente, de emoções, de sentimentos totalmente em equilíbrio, sarados, curados, sem mancha, sem pecado. Por isso que nele e por ele hoje é possível alcançar esse lugar de transformação. É possível. Não podemos nos conformar a nada menos do que isso. Esse é um direito conquistado na cruz. Eu posso vencer essa maldade. Eu posso olhar para ela e dizer, inoperante você vai ficar, até que eu seja despojado do corpo dessa carne e eu seja glorificado no meu corpo celestial. Você vai ficar sem operação. Eu não vou te dar lugar. Você não vai ter lugar para agir na minha vida, para ferir pessoas, para machucar, nem para me contaminar, nem para tirar a minha fonte de vida e me trazer fonte de morte. Nós podemos. Como, pastora? Ah, pelo sangue, pelo que Ele conquistou, pelo sangue, eu posso vencer cada situação. Eu posso ter vitória contra a maldade e ordenar, e em Jesus e por meio do Espírito, deixar essa maldade inoperante, até a glória do meu corpo, até a ressurreição do meu corpo, quando eu vou ser despojado da carne. De que outra coisa eu posso proteger o meu coração? Amargura e ressentimento são sentimentos do qual nós podemos e devemos e temos responsabilidade de guardar o nosso coração. Ressentimentos e amarguras que vão criar raízes nesse interior e vão contaminar a minha fonte de vida. Como eu disse, são muitas coisas das quais nós podemos proteger nosso coração.
Eu acredito que o Senhor me dirigiu para algumas nessa noite. Eu vou ler Hebreus 12, de 14 a 17. Que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-vos da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu a sua primogenitura. Pois sabeis que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O texto afirma que a santificação, que essa graça que nos santifica e nos traz paz, elas andam juntas, elas andam coladas, que a paz e a santificação que vem pela graça em Jesus andam de mão dadas, e que sem elas ninguém verá o Senhor. Então isso é pré-requisito de base fundamental para a vida cristã. Olha, gente, deixa eu dizer uma coisa. Às vezes nós buscamos tanta coisa, fazemos propósitos por tantas coisas. Às vezes nós fazemos propósitos e mais propósitos para alcançar objetivos. Alguns objetivos são até em nome de Deus. Alguns objetivos na nossa mente são até para alcançar o reino. Outros são pelas famílias, outros são por conquistas físicas, outras ministeriais. Mas deixa eu te dizer, está aqui um motivo que deveria ser alvo dos nossos propósitos. Está aqui um motivo que deveria ser alvo das nossas aplicações em oração e jejum e altar secreto. Porque sem a santificação e sem a paz, ninguém verá o Senhor. Então está aqui algo que merecia minha total atenção e dizer: para tudo, paro tudo, porque se eu não estou em paz, se a minha santificação está comprometida, espera aí que eu vou parar tudo e vou me inclinar nesse objetivo de busca, até que o Senhor brade, até que eu consiga ter vitória nessa área. Perceba que a graça me concede o direito, mas ao mesmo tempo também a responsabilidade de não me separar da graça de Deus, segundo o texto, ela é minha. Olha o que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-vos da graça de Deus. Ele diz: presta atenção e se aplique com diligência. Se aplique com diligência, porque me separar da graça é uma responsabilidade que eu preciso assumir, uma vez que Jesus já me agraciou. Agora eu preciso manter isso. Ele diz: ninguém seja faltoso, não se prive da graça. Pastor, e o que me priva da graça? Ele vai falar a seguir: mas nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Amargura é um sentimento que enraiza, e essa raiz brota. Gente, isso aqui é um câncer. Por isso ele diz: sobretudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, guarda a sua mente, guarda seus sentimentos, guarda suas emoções, guarda a sua vontade. A raiz de amargura é um sentimento que brota, começa num simples pensamento. Mas se eu não for diligente em me proteger de tal sentimento, de tal pensamento, vai descer como uma raiz, e essa raiz brota e vai ramificar. E depois que ela ramifica, o texto diz que ela gera perturbação. Ela vai gerar perturbação, uma vez que a raiz brotou. O espírito de perturbação, que é um inimigo das nossas vidas, invisível, que nós não vemos, porém ágil, perspicaz. Ele é diligente naquilo que ele faz. Esse espírito de perturbação vai entrar nos nossos relacionamentos, na nossa mente, em tudo aquilo que nos cerca.
Gente, quantas pessoas vivem um caos emocional durante a nossa geração, nesse tempo da nossa geração. Quantas pessoas têm um desequilíbrio emocional geral por causa de não guardar o coração da raiz de amargura. Quantas pessoas descompensam emocionalmente, só que elas não linkam o motivo. Porque na verdade, esses assuntos a gente não quer discutir. Nós não queremos encarar. Afinal, são coisas ruins. E a gente quer sempre uma receita fast food, algo que não nos custe, algo que não nos confronte. Mas esse aqui é um dos maiores sinais do caos emocional. Esse é um dos maiores motivos da desestabilidade emocional. E às vezes nós vamos correndo, nos batemos para os psiquiatras, psicólogos, que todos têm a sua parte funcional em nos ajudar, mas nunca vão alcançar o nosso espírito. Nós gastamos tanto, às vezes destruímos o nosso corpo com tantos remédios e não fazemos o link, que às vezes não protegemos o nosso coração de uma raiz de amargura que brotou e exalou um câncer, e esse câncer está sendo bombeado, assim como o coração bombeia o sangue. Ele está esparramando sobre os nossos órgãos, desequilibrando as nossas emoções, desestruturando a nossa vida. Falamos tanto hoje de saúde emocional, de inteligência emocional. São cursos e mais cursos, a psicologia correndo para ajudar, a psiquiatria, tantos cursos tentando ensinar como ser inteligente emocional, como ser equilibrado emocional, como ter saúde emocional. Mas gente, a melhor receita está há mais de 2000 anos e já existia, e na Bíblia está: proteja o teu coração, porque dele procede fonte de vidas. Guarda o teu coração das coisas que eu ensino a guardar, porque eu vou liberar a vida, porque a vida vai jorrar e não morte. Está aqui, a receita está aqui, e a gente gasta com os cursos, e a gente vai, num monte de lugar. E eu não digo que isso seja ruim, porque de tudo a gente se aproveita, mas às vezes a resposta para o nosso interior, para o nosso equilíbrio, para uma paz que estabelece o governo de Deus nas nossas emoções, a gente não encontra, porque isso não está nas apostilas e nem nos livros. Isso está na obediência da santa, poderosa e gloriosa palavra de Deus. Você não quer perturbação, não deixa a raiz de amargura brotar, porque quando ela brota, a vingança vem, a maldade opera. Quantos estão loucos? Quando nós visitamos pessoas com problemas mentais, com demências graves, nas alas de psiquiatria, internados, a gente vai cavando, e a maioria, eu chego a dizer para vocês que 80% esconde lá uma raiz de amargura que deixou brotar, não vigiou, não arrancou, e ela gerou fruto. A pessoa amargurada, ela contamina os outros. Ainda tem mais esse agravante. Quando você está amargurado, você acaba contaminando com aquela amargura todos os que estão à sua volta. É o texto que diz: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Muitos sejam contaminados. Eu acabo destilando esse veneno, e ao invés de eu aplicar o antídoto em mim primeiro, eu contamino os outros. Gente, uma pessoa amarga, ela destina o veneno. E quando ela não busca cura, e quando ela não entra em Deus para cura, ela fica insuportável de conviver. E às vezes, o que é pior, ela não acha ninguém corajoso para falar: você está insuportável. E as pessoas fazem o quê? Porque não tem coragem de falar: você está insuportável, destilando amargura ao seu redor. As pessoas vão fugindo, vão abandonando, e daqui a pouco a solidão vem, e vem a depressão, porque a solidão é uma porta escancarada para um estado depressivo, passivo, sem ação, enclausurado.
E às vezes nós não nos damos conta que às vezes estamos só, ou ficamos só por causa de uma raiz de amargura que deixamos brotar e faz da gente pessoas amargas que destilam veneno. Ao passar do tempo, essa raiz vai sendo liberada, vai aprofundando. A gente perde a beleza da vida, não elogia ninguém, não se alegra com ninguém. Vem o irmão, vem o amigo, vem o sobrinho, vem o tio, vem o colega, festejar, celebrar o concurso que passou, celebrar o vestibular que entrou, celebrar a casa nova que comprou. Mas a pessoa com a raiz de amargura, ela só destila veneno, só coloca as pessoas para baixo. Ela não consegue celebrar, ela não consegue sorrir, ela não consegue dizer parabéns, parabéns, parabéns. Ela não consegue celebrar a vida, nem a vitória de ninguém. Ela vai ficando amarga. E aparentemente, o que reflete para ela é que todo mundo que vem contar uma bênção, contar uma vitória, está afrontando porque ela não alcançou aquela vitória. É amargura destilando. É esse veneno correndo nas nossas veias. Sabe, no sangue emocional, se é que nós podemos usar um termo assim, mas essas emoções que correm, o meu pensamento e todo o meu sistema, o âmago da minha alma, vai inflamando, vai infeccionando, eu vou me tornando uma pessoa amarga. Eu preciso remover essa raiz. Por que o texto dá o exemplo de Esaú? Não sei se você já se parou para você se perguntar, por que o texto de amargura, o texto que diz que nós temos que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O texto que vai falar, abandona a raiz de amargura, porque ela vai te perturbar. Ele finaliza falando de Esaú. Eu não sei se você já se perguntou por que colocaram Esaú aí. Mas nós conhecemos a história de Esaú e sabemos que ele negligenciou a sua primogenitura. Ele foi negligente àquilo que Deus o deu. Ele foi negligente àquilo que Deus colocou na sua mão, uma pérola colocada na sua mão. E quando ele negligenciou, ele não temeu a Deus, ele não honrou aquilo que o Senhor colocou, ele trocou por um prato de comida, né, aquilo que o Senhor confiou, algo tão precioso, ele trocou por uma refeição. Mas quando o seu irmão veio roubar a bênção, porque já tinha tomado a primogenitura no mundo espiritual, a palavra de Esaú já tinha vendido, já tinha dado direito a Jacó, que foi sim malicioso, esperto por demais, mas no entanto ficou valendo, porque ele declarou: eu troco, me dá o prato de lentilha. E nós sabemos que quando o pai foi abençoar o filho mais velho, enganado, então chegou Esaú e foi reclamar os seus direitos da primogenitura. E o pai disse: mas o outro já veio primeiro, eu já liberei a bênção, agora já foi, eu já lancei a palavra. A Bíblia diz em Gênesis 27, o verso 34, Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. Aqui está o segredo, porque o texto de Hebreus diz assim: olha, pois sabeis que posteriormente ele, querendo herdar a bênção, ele foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Por que ele não achou lugar de arrependimento, embora ele buscou com lágrima? Porque a amargura era um fel que não liberava fonte de vida, não deixava fonte de vida jorrar, não deixava fonte de vida exalar, e nem se arrependendo, mas era um arrependimento não regado de mansidão e de paz com todos, com o irmão no caso. Era um arrependimento regado de um brado. Um brado é um grito com muito amargor, um grito com ódio, com amargura no coração. Então ele aprisionou aquela raiz de amargura com seu irmão. Então ele não alcançou lugar de arrependimento. Quantos de nós somos impedidos de ir em lugares altos em Deus de quebrantamento, porque não nos arrependemos limpo?
Nos arrependemos em parte, mas com o coração sujo. Quantos de nós carregamos manchas pretas no nosso coração por causa desses brados de amargura, de ódio, que nunca deixamos sair para fora? Que não temos coragem de ir no Senhor, de nos entregar no Senhor e de dizer: Senhor, toma aqui a minha causa. Toma aqui a minha causa. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Quero falar de uma última coisa, antes de eu concluir. Do que nós devemos guardar o nosso coração. Da tristeza e da dor. Nós precisamos aprender a lidar com a tristeza e com a dor e proteger o nosso coração. É nós que temos a responsabilidade de aprender a lidar e de proteger o nosso interior. Porque nós não vamos ser colocados numa bolha. O Senhor não vai nos colocar numa redoma de vidro enquanto nós estivermos na terra. Nós estamos sujeitos a situações, sim, que vão nos ferir, que vão nos machucar, que vai doer ou que vão nos entristecer. As circunstâncias, as situações existenciais, circunstanciais na vida de uma pessoa podem sim trazer esses sentimentos. Mas o que me define em guardar o meu coração e proteger o meu coração deles, o que define a minha alma de me proteger contra aquilo que a dor e a tristeza vai fazer, é a maneira com que eu lido com a dor e com a tristeza. Salmos 30, verso 5 diz assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então o que o salmista nos ensina aqui? Que a dor, que a tristeza que geralmente vem com dor, por isso que a gente fala de tristeza e dor junto. A tristeza, ela tem um limite para ela vir e ir embora. E ele chama de noite, que eu não creio ser uma noite literalmente, às vezes duram algumas noites. Mas enfim, aponta para um tempo determinado, um espaço limitado. Ela tem um limite, ela dura uma noite, ela dura um espaço de tempo, mas ela tem que ir embora, chega o dia do fim. O luto tem que parar, a dor tem que parar. Então, quando nós estamos em um estado de abatimento da alma, de tristeza, muito mais do que esse tempo, muito mais do que esse limite dessa noite, nós precisamos correr para o Senhor e clamar ao Senhor e dizer: chega, Senhor, eu não quero mais esse sentimento. Tá bom, já deu o choro, já passou a noite, já tem que raiar o dia, o sol já tem que chegar, o amanhecer já tem que vir. A dor precisa ir embora. Eu preciso lidar em Jesus com a dor emocional. Eu preciso lidar com Jesus, em Jesus, com o dia da minha tristeza, com o dia da minha angústia. Eu preciso para isso confrontar onde começou a tristeza. Oh, gente, não se deixe perecer pela apatia de uma tristeza que circula, que aprisiona, que permeia o seu interior. Ela pode vir, mas do jeito que ela vem, ela tem que ir embora. Confronte a sua alma, confronte a sua psique, confronte a sua memória. Isso é inteligência emocional que Jesus nos ensina. Ele nos ensina pelo seu modelo. O salmista aqui nos ensina. Não pode ficar para sempre a dor do luto. Não pode ficar para sempre a dor do marido ou da esposa que foi embora. A dor da traição não pode permanecer para sempre. Confronte onde as coisas começaram. Confronte o seu pensamento, a sua inteligência. Confronte a sua memória. Confronte os seus sentimentos. Os salmistas eram ensinados nisso. Porque está abatida a minha alma. Porque está te perturbando aí dentro. O que te aflige aí dentro? O que está acontecendo? Onde as coisas desequilibraram? Confronta-se. Se preciso, olhe-se diante do espelho. Se preciso, recorde-se. Pastora, eu não quero recordar. Eu atendendo uma pessoa agora nessa viagem aos Estados Unidos. E um senhor já com bastante idade,
E eu queria ajudá-lo em algumas coisas. E me chamou a atenção algo que ele me disse. Ele falou assim: pastora, minha mulher falou que eu tenho que falar das coisas do passado com a senhora. Sabe aquele atendimento bem encomendado? Eu acho que a mulher assim já não estava muito mais aguentando. Aí ela falou assim: vou dar a dica para ele falar com a pastora para ver se me ajuda. E ele falou: pastora, mas eu sou contra isso. Porque para que lembrar das coisas ruins? Coisa ruim ficou lá no passado, a gente apaga e deixa lá e acabou. Aí eu falei: não, o senhor em parte está certo, né? Comecei com ele assim: o senhor não está em tudo errado, em parte o senhor está certo. Quem que gosta de lembrar de coisa ruim, né? Está lá no passado. E olhando para a idade dele, há quantos anos atrás? O que quer lembrar? Aí eu falei para ele: porém, só tem um motivo pelo qual nós devemos mexer nesse negócio se for necessário. Se isso gerar algo aí dentro que está te desequilibrando. Se isso gerar algo que aí dentro está te impedindo de liberar uma fonte de vida. Que aí dentro do seu sistema emocional, que aí dentro do seu pensamento, das suas emoções, dos seus sentimentos, está te impedindo de gerar e de frutificar vida na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério. Aí nós precisamos mexer. Aí nós vamos precisar lembrar. Então não se mexe naquilo que está lá atrás quando ele está devidamente crucificado e bem resolvido. E uma das evidências de algo que está bem resolvido é que eu não tenho problema de falar no assunto. Não tem problema. Porque afinal, se está resolvido na cruz e coberto pelo sangue, por que eu não vou tocar no assunto? Então quando eu tenho dificuldade de falar no assunto, é um bom sinal para eu ficar ligado que ainda às vezes precisa mexer. Não tenha medo de confrontar a tristeza e a dor. É preciso proteger o coração. Você pode se perguntar assim: mas pastora, como é que eu protejo o coração contra esse sentimento de tristeza e contra a dor? Porque ambos são algo que invade e que eu não tenho controle. Porque quando você vai falar com alguém que está triste ou que está machucada, ela diz: eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle sobre algo que está invadindo o meu ser interior, que está circulando e de repente está, assim como o sangue, bombeado pela artéria aorta, assim também está bombeando todo o meu sistema interior, aquela dor e aquela tristeza. Eu tenho a receita, porque está na Bíblia, é só a gente copiar dela. Diz assim, Isaías 61: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Essa é a promessa, essa é a unção de Yeshua, essa é a unção de Jesus Cristo, essa é a unção que está sobre Ele. É um consolo que vem por meio do Espírito, é um lugar onde a tristeza se vai, onde a cinza vai ter que ir embora, onde o dia de luto vai embora. É um lugar de glória ao invés da cinza, de veste de louvor ao invés da angústia que toma conta do seu peito e do seu interior. Existe esse lugar é em Jesus. Isaías profetizou acerca dele, essa unção, e essa unção está disponível nessa noite para todos aqueles que precisam, para todos aqueles que necessitam, para todos aqueles que precisam proteger a fonte interior do seu coração e de repente não sabem como. Seja bem-vindo,
Ser bem-vindo, ser bem-vindo. Eu te pergunto, você tem guardado seu coração? Tem guardado esse tesouro? Tem protegido sua saúde mental, sentimental, emocional? Você tem guardado? Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Quero chamar o louvor, já está aí, né, pastor? Estou aqui. Eu quero te dar uns minutos agora durante esse louvor, para você inclinar um pouquinho tua cabeça e deixar o Espírito Santo trabalhar um pouquinho no seu interior. Do que o Senhor tem te chamado a guardar o teu coração? O que o Senhor tem chamado você a guardar? Às vezes a gente coloca algumas coisas aqui e o Espírito Santo trabalha outras aí. Mas o que você precisa guardar essa fonte de vida? Para que não gere morte. Para que a fonte não libere morte. Para que a fonte não libere nada ao contrário da vida. Será que a maldade, a malícia ainda estão achando lugar no seu homem interior, na sua mulher interior, na sua natureza interior? Será que ainda tem uma dose de maldade que tem atingido com a vingança, com a malícia, com a injúria, com a ofensa, com as palavras? Será que tem algum nível de maldade que está exalando nas palavras, palavras maledicentes? O que você tem tirado do seu interior, um bom tesouro ou um tesouro mau? Será que você tem tirado amargura, ressentimento? Será que a amargura brotou alguma raiz? De repente você nem se deu conta, ou se deu conta, mas também não teve força para mexer. Porque quando algo se enraiza, é duro para puxar. Às vezes tem que vir até com uma picareta, com uma ferramenta, fofando a terra ao lado, para poder sair aquela raiz. Será que temos sido impedidos de nos quebrantar e alcançar arrependimento, como Esaú foi impedido, por causa de um brado de amargura, e não queremos liberar a pessoa que nos roubou? Se alguém te roubou, eu quero falar com você específico nessa noite. Libera hoje. Deus está te chamando a perdoar o roubo hoje. Perdoa. Enraizou algo, porque doeu, porque foi ruim, porque trouxe um dano para você. Mas perdoa, porque essa raiz maldita está contaminando a sua fonte de vida interior. Libera o roubo. Libera, libera, libera. Porque teu Deus tem mais para dar e para fazer. E a fonte de vida que Ele faz jorrar, ela recompensa qualquer coisa que nos tenha sido roubada. Será que o seu caso é a tristeza e a dor, que já passou mais do que uma noite? E não é desprezando a tua dor, ou nem o que te entristeceu, mas é me colocando como voz de Deus nessa noite para dizer: Deus, já chega, chega, enterra o defunto, resolve a causa, encara o problema. Mas há um dia que nasce, há um dia que raia, há um sol que brilha.
Paizinho, nós queremos nos arrepender, Senhor. Te pedir perdão, Pai, por todos os sentimentos que têm contaminado a nossa fonte interior, por todos os pensamentos que têm contaminado a nossa fonte interior, pela maldade que muitas vezes quer vir nos rodear e quer achar lugar em nós para agir contra pessoas, contra nós mesmos. Mas hoje nós dizemos não, Senhor. Nós nos posicionamos pelo arrependimento, pelo pedido de perdão, por toda maldade, malícia, por toda amargura, por toda maledicência no falar, por toda tristeza que já excedeu o tempo, por toda dor que nós recusamos a cura. Deus, pelo pus que está contaminando as fontes de vida que correm nas nossas veias emocionais, por toda infecção que está correndo a nossa mente e os nossos sentimentos, nós te pedimos perdão. Será que o Senhor pode nos perdoar, ó Rei? Será que o Senhor pode nos perdoar? Perdão, te pedimos perdão, Yeshua, porque nós queremos a santificação e a paz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós somos esse, Senhor, a igreja e a noiva que caminha para o alvo, que busca o casamento com o noivo. Essas somos nós, essas somos nós. Esta é a igreja, esta é a noiva. Essas são os teus filhos e filhas aqui nessa noite, buscando a santificação, sem a qual ninguém te verá. Leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Há uma unção liberada para te ajudar naquilo que você não estiver conseguindo. Eu quero que você entenda isso. Há um ambiente carregado de um poder sobrenatural do Senhor para te ajudar naquilo que você não estiver conseguindo. As nossas guerras às vezes estão diferentes, as nossas fraquezas às vezes estão diferentes, mas o Senhor que nos ajuda é o mesmo, o Espírito Consolador, o Espírito que o mundo não conhece, não pode oferecer e nem pode ter. Esse é o mesmo, esse é comum entre mim e você, e a unção está disponível nesse ambiente. Fica de pé e adora o Senhor. Adora o Senhor. E você que precisa receber tua cura, você que necessita, pega, sabe, pela fé. Dá uma de doido. Se você não foi, nunca foi, seja hoje. Pega no ar e fala: Senhor, eu entro nesse lugar, eu me coloco debaixo da tua palavra, eu recebo para mim a minha porção. E se você precisa de uma porção a mais ainda, Pastor Marcos vai terminar o culto, não se preocupe. Mas também nós aqui não estamos preocupados com quem precisa vir ao altar. Você pode vir ao altar. Você que precisa de uma porção a mais, vem pra cá, não se importe com ninguém. É o seu dia, é o seu momento, é a noite que Deus preparou para resolver algumas situações específicas, e ninguém tem nada a ver com a sua vida. Então vem pra cá. E você que está aí, adora o Senhor. Já o pastor vai te liberar, vai terminar o culto com a bênção. Nesse lugar de cura, nesse lugar de restauração, os corações quebrantados que se apresentam diante de Jesus, e a realidade da cruz. A realidade da cruz precisa assumir esses lugares. Por isso que a gente se apresenta. Essa é uma ministração. Agora você vai se apresentar diante de Jesus, porque é Ele que está aqui. Pelo Espírito Santo, é diante dele que você se apresenta. E comece a liberar essas pessoas que vêm do teu coração, do seu pensamento. Pessoas que te mantiveram amarrados, uma amargura em algo que aconteceu na sua vida. E a gente fica preso no passado achando que o tempo vai curar.
Mas a Bíblia diz que não é o tempo que cura, não, é Ele. Esse bálsamo de cura, o bálsamo de Gileade, o azeite de cura pelo Espírito, para acabar esse ciclo de amargura, para encerrar, para cortar essas raízes. Na oração lá atrás, nós comentamos com os meninos, Deus está trazendo uma espada nessa noite. Ele começou a cutucar a terra e levantar coisas de baixo para cima com essa espada. E não era uma espada qualquer, era a espada da palavra de Deus, bonita como diamantes, pedras preciosas e metais preciosos, porque do céu Deus toca a terra do nosso coração, toca a terra da nossa alma, sentimentos, pensamentos, convicções. Só Ele pode fazer isso, mas você se deixa ministrar falando: Jesus, me leva. Jesus, eu vou me deixar conduzir. Jesus, eu creio. Jesus, eu abro a minha boca agora não para maldizer, mas para bem dizer de todo o coração. Senhor, eu admito as feridas. Senhor, eu admito que tem coisa contaminada. Senhor, eu quero essa cura. Senhor, eu quero essa restauração verdadeira, de dentro para fora, de dentro para fora. Eu não quero simplesmente passar pelo culto e dizer: ah, tá bom, foi legal, foi boa aquela palavra. Eu quero, Senhor, ser tocado e ministrado. Eu quero ministrar uma adoração legítima, um coração que se abre ao Senhor verdadeiramente. Ei, ei, leva-nos, Deus, a esse lugar, aos teus pés, aos teus pés. Um lugar de conserto, de ouvir a voz. A voz de Jesus traz cura. A voz de Jesus libera mudança sobre a nossa vida. Ele não falou na eternidade somente. Ele fala da eternidade do céu. E essa voz vem para cá, para hoje. Ela toca os nossos corações. Entra pelos ouvidos. A cura nas almas. Existe cura nas almas aqui. Essa é uma mensagem de cura na alma. Hey! Mas tem pessoas que, admitindo isso e confessando isso diante da cruz que Jesus levou, admitindo e confessando, tem pessoas que vão ser curadas também no corpo. Vão ser curadas porque a amargura vai gerando doenças psicossomáticas que atingem também o corpo físico da pessoa, às vezes o cérebro da pessoa. Então, quando você reconhece e pela fé entra e crê e confessa, é simples assim, pastor, é simples assim. Existem pessoas que vão ser curadas também no corpo. Imagina só você se ver livre daquelas toneladas de peso que vinham sobre a sua vida, que não era para você estar carregando. Ei! Você acha que a tua solução está em uma pessoa ser sentenciada, em alguém receber a paga pela sua dor? Você precisa liberar essa pessoa. Você precisa liberar essas pessoas. Tudo começa assim, você diante de Deus. E se Ele te levar, você pode ter que pedir perdão para gente de carne e osso. Isso também faz parte do processo de restauração. Tudo começa você diante de Jesus. Diante de Jesus. Diante dele tudo se torna possível. Aos teus pés. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Sim, Senhor. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Essa voz que traz cura. Me leva onde eu possa ouvir. Bem aqui, bem aos teus pés. Ei. Aos teus pés. Me leva onde eu possa ouvir. Ouvir e absorver, Senhor. Me leva onde eu possa ouvir. Eu quero obedecer pela fé. Me leva onde eu possa ouvir. Aos teus pés. Aquilo que nós não podemos fazer, Ele pode fazer. Aqueles lugares que nós escondemos do Senhor como se pudéssemos esconder,
aqueles assuntos que nós não tratamos, como se pudéssemos esconder. Isso é típico da obra do pecado, de um coração endurecido. Mas quando a gente admite diante de Deus, a gente está deixando a luz entrar. A luz entrar. Então não adianta ser evangélico, não adianta vir só no culto, não adianta receber uma boa palavra. Isso não basta. Precisa se deixar ministrar e ministrar ao Senhor. Estabelecer essa conexão da cruz, a conexão do sangue do Cordeiro. A espada que entra e fala assim, não é a espada para o outro, não, é a espada para mim, que corta, que traz discernimento, divide as juntas, a medula, ela vai no profundo. É isso que Deus nos mostrou lá atrás na oração, quando Joãozinho estava orando, quando João Pedro estava orando, a espada de Deus entrando e levantando o que estava embaixo, uma espada preciosa, a palavra de Deus pregada, começando em Provérbios, passando por Pedro, andando em Hebreus. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Se você percebe que você precisa de cura, vem aqui na frente, nós vamos orar com você. Tem pessoas que já estão sendo ministradas. Nós declaramos liberdade aos pés, nós declaramos quebra de correntes nos pés. Nós pedimos, Senhor, uma liberação angelical, para eles passarem nas fileiras de cadeiras, onde estão os irmãos, e a quebra de correntes, arrebentando mesmo, porque esta unção despedaça o jugo. O Espírito Santo da verdade, o Espírito da verdade, o Espírito da graça em Cristo Jesus,